passa R$1,37. Aí eu catei, passei, irmão. Aí ele saiu, eu peguei no braço dele e falei, mano, você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Porque ele foi igual a essa mulher, ele tinha tudo que ele tinha, irmãos. E aí sabe o que eu percebi ali? Deus tinha o coração daquele menino. E às vezes você está com R$10, aí R$5 já pensando na esfirra que você vai comer mais tarde. Pegue sua oferta. Pegue a sua melhor oferta. Rafa, eu não tenho nada hoje. Tenho nada. Vem no altar, se comprometa com o Senhor. Fala, Senhor, no próximo culto eu vou trazer R$5, R$10, R$50. Mas vem no altar. Pai, eu quero colocar a vida financeira da tua igreja em tuas mãos, Senhor. Pai, nos ensina a confiar mais em ti, Deus. Obrigado, Senhor, por não deixar faltar nada. Obrigado, Senhor, por Senhor prover tudo em nossa casa. Senhor, eu profetizo um mês abençoado para os empresários. Senhor, em nome de Jesus, se tiver alguém aqui desempregado, Senhor, abre uma porta excelente, Senhor, para que seu nome seja glorificado, Pai. Senhor, abençoe, Senhor, a vida dos jovens. Senhor, que esses jovens venham fazer as melhores faculdades, que eles venham ter os melhores empregos, Senhor. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, a nossa vida financeira no altar, em nome de Jesus. Você que vai ofertar, irmão, vem, mas vem com alegria. Põe um louvor alegre aí, sacode essa igreja, deixa o louvor pronto, põe o louvor aí, irmãos, para ser benção. Em nome de Jesus, vem todo mundo, profetiza na sua vida para ser bênção. É isso aí. Coloque um valor no seu coração, que eu não tenho dúvida que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Põe uma música aí, Vaso, em nome de Jesus. Se não tiver, dá um Lá maior aí, que eu mesmo louvo aqui, lá vai para cima. Aleluias. Isso aí. Tem maquininha aqui também, gente, Pix. Aqui nós dá, tem tudo aqui. Aleluias. Diga, Deus é bom. Aleluias. Isso aí, mano. Uma igreja que entende propósito. Amém. Amém. Diga com ousadia e autoridade, diga, Deus é muito bom. Pode apagar a luz para mim. Me dá aí 25 minutos da sua atenção para lançar uma palavra para a sua vida. Irmãos, o tema da minha ministração hoje é não solte a espada. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga, não solte a espada. Olha para ela de novo e fala assim, ó, não solte a espada. Fala para ela assim, ó, haja o que houver, haja o que vir, haja o que vier, não solte a espada. Coloca para mim 2 Samuel, capítulo 23, eu quero ler do versículo 9 ao 10. Você que está com a sua Bíblia na mão, diga eu. Você que não tem Bíblia, diga eu. Anda com Bíblia, irmãos. Amém? Irmãos, a palavra de Deus diz assim: depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Ahoita, como um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi. Quando eles desafiaram os filisteus em Paz-damim para a batalha, os israelitas fizeram o quê? Volta lá. Sacode essa pessoa e fala, acorda. Os israelitas fizeram o quê? Fizeram o quê? Quando chega a batalha, você está recuando? Mas Eleazar manteve, o que ele manteve? Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu voltar de novo aqui, peraí. Manteve a sua... Aê, me ajuda. E feriu os filisteus.
Presta atenção nisso aqui, ó. Até que a sua mão, pelo cansaço, diga cansaço. Fala assim, tem hora que cansa mesmo. Tem hora que dá vontade de parar mesmo. Tem hora que dá vontade de desistir. Ficou dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória. Quem concedeu a vitória? Quem concedeu a vitória? A Israel. Naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Irmãos, essa palavra é muito poderosa. Nós estamos vivendo uma época, uma geração que nós estamos largando as coisas muito fáceis. É só chegar um problema, é só chegar uma batalha que a gente recua. É só chegar um diagnóstico ruim que a gente quer largar tudo, a gente quer parar. Entrou uma crise no casamento, a gente não vem mais. A gente não quer mais saber de nada. E é o engraçado que às vezes a gente sempre culpa a Deus. Por que comigo? Porque eu? Às vezes você largou sonhos, está querendo largar seu casamento, está querendo abandonar a igreja. Irmãos, a gente está vivendo um tempo que tudo é muito fácil. Hoje seu casamento teve uma briguinha, você pega e separa. Se você for pegar essa passagem bíblica aqui, lá em 2 Samuel 23, capítulo 9 ao 10, os israelitas eles recuam. O único que fica é Eleazar. Diga o único. Diga o único. E por que nós estamos vivendo dessa forma? Às vezes Deus está chamando eu e você para ser alguns doidos nessa geração que fiquem posicionados. Se posicionar na vida financeira, se posicionar no casamento. Porque às vezes, irmão, nós estamos sendo muito Maria vai com as outras. Minha esposa não vem para a igreja, eu não venho mais. Minha família parou, eu também vou parar. Porque hoje está tudo muito fácil. Se ele for, eu vou. Se ele for, não. Mas a palavra de Deus diz que Eleazar foi o único que se posicionou. Irmãos, é engraçado que às vezes é fácil quando a gente serve a Deus quando todo mundo está vindo junto. É fácil você servir a Deus quando a sua família está junto. Mas Deus está chamando uma igreja que vai permanecer quando todos estão desistindo. Deus está te chamando para você permanecer no seu casamento quando às vezes seu marido já desistiu. Às vezes você desistiu da sua vida ministerial. Mas Deus está te chamando para você continuar na posição. Fique firme, não largue a espada, continue. Irmãos, é engraçado que... Lembra quando você às vezes... Quem é que já passou pelo encontro com Deus? Um monte de gente. Lembra quando você passou pelo encontro? Você fala, meu Deus. Ninguém me segura. Eu vou falar do amor de Deus para o fulano. Eu vou falar do amor de Deus para o meu vizinho. Eu vou falar do amor de Deus até para o motorista de ônibus. Não é assim? É assim ou não é? Porque você sai de lá, irmãos, com a espada na mão. Você sai de lá, irmãos, querendo fazer a diferença. Você sai de lá querendo mudar o mundo. Você quer mudar seu casamento. Você quer mudar você. Você quer mudar tudo. Mas Deus não quer saber de quem vai começar a batalha. Deus quer saber de quem vai permanecer na batalha até o fim. Porque é fácil você querer fazer, irmãos. Mas permanecer... Permanecer que é o difícil, irmãos. Irmão, você imagine, você está ali, Eleazar está lá, está vindo os caras, todo mundo saindo fora. O que o cara faz, irmão? Vou meter marcha também. Mas ele foi o único que se posicionou. Irmãos, eu falo muito, quem conhece um pouco eu assim, sabe da nossa história. Um monte de gente falava para ela, larga isso aí, larga o Rafael. Esse cara não tem jeito. Esse cara é um tranqueira. Sabe o que eu estava querendo dizer? Resumindo, o pessoal estava se afastando, recuando. Muitas pessoas que às vezes para dar um apoio para ela, estavam recuando. Larga aí. Esse cara não tem jeito. Sua família já era.
Para com isso aí. Rafael, ó, só pela graça de Deus. Mas ela manteve firme. Irmãos, ela se posicionou. E Deus está chamando essas pessoas para se posicionar quando vem o diagnóstico. Ai, por que eu? Irmãos, Eleazar não ficou procurando o que... Ai, por que o pessoal saiu perto de mim? Por que recuaram? Por que me deixaram? Não quis nem saber. A única coisa que ele falou, eu vou continuar aqui. Eu vou continuar. Irmãos, a minha fé e a sua fé só aparece quando todo mundo vai embora. Vamos supor que sua família chega hoje. Quem está com a família hoje aqui na presença? Aleluia. Vamos supor que sua família fala assim, eu não quero mais. Como vai ficar sua fé? Eu brinco muito, eu falo muito com a Cíntia. Porque, irmão, as mulheres, cadê as mulheres da igreja? As mulheres, tem uma coisa que essas mulheres são convictas. Se a Cíntia chegar para mim e falar assim, ó, vida, domingo. Ai, vida, não vamos pro culto hoje não, tô cansado. O que a gente faz, homem, na hora? Ah, é verdade, né? Aí eu vou ficar em casa. Chega para as mulheres e fala assim, não vamos pro culto hoje não, amor. Ela fala, sai para lá, Satanás. Porque são mulheres que têm fé, irmãos. Por isso que a nossa fé é testada, irmão, quando as coisas estão mal. Quando vem o problema. Coloca o versículo 9 para mim de novo. Eu quero só ler a parte ali, ó. E os filisteus em paz da mim para a batalha, e os israelitas recuaram. Irmãos, é muito fácil você levantar a sua mão aqui e dar um glória a Deus. Um aleluia aqui dentro é fácil. Mas o difícil é permanecer quando todos vão embora. Difícil permanecer quando a vida financeira está mal. É difícil ficar posicionado quando o casamento está passando uma luta. É difícil ficar firme quando vem um diagnóstico de doença. É nessa hora que a gente vê se você vai segurar a espada, ou se você vai largar, ou se você vai recuar. Levante as suas mãos o mais alto que você puder e fala assim, ó, eu não vou. Diga, eu não vou largar a espada. Olha para essa pessoa e vê se ela já não largou a espada, irmãos. É difícil ficar quando você é o único. É difícil ficar quando você parece que você está sozinho no meio da batalha. Irmãos, eu sempre conto aqui, às vezes eu olho para a Cíntia, irmãos, eu fico pensando como ela conseguiu. Porque sempre falava para ela assim, né, tá tudo bem. Sempre ela falava isso, irmão. A gente quebrava o pau e ela, tá tudo bem. A mãe dela, Cíntia, tá tudo bem, filha? Eu falei, nossa, o pai dela vai vir me esculambando. Ela, tudo bem, mãe. Ela estava sozinha, irmãos. Quando muitos recuaram, ela estava só. Eu não sei o que você está passando, às vezes você está sentindo só. Você está falando assim, pessoas estão me abandonando, pessoas estão recuando, pessoas estão me deixando. Mas o Senhor hoje está te chamando, está te levantando, fala, continua firme, fica na posição, não larga a espada não, não desiste não, porque eu sou contigo. Coloca para mim Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva ao quê, irmãos? Toma cuidado, viu? Às vezes Deus vai pedir pessoas recuarem para você batalhar essa batalha sozinho. E são muitos os que entram por ela, irmãos. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Está querendo parar? Está querendo desistir? Fique na posição. Não larga a espada. E são poucos que encontram. Não é qualquer um que vai entrar nessa porta não, irmão. Porque, irmão, quem vai seguir a multidão nunca vai chegar de onde Deus chamou você para ir. Eu
não sei qual é o milagre que você quer, mas se você estiver seguindo a multidão, dando os ouvidos à multidão, você não vai chegar no teu milagre. É engraçado, irmãos, que se você for conversar com 10 pessoas sobre sua, por exemplo, uma crise no casamento, 9 vai falar para você separar. Se não estiver nos caminhos do Senhor, meu Deus. Poucos vão falar para você assim, ó, luta pela tua família. Não desiste não. Para com isso. O problema, irmão, é que a gente quer ouvir aquilo que a gente quer ouvir. E a gente não quer ouvir aquilo que é para a gente ouvir verdadeiramente. Se você ouve aquilo que às vezes é uma palavra de Deus que está te confrontando, está te alertando, você fala, isso não é de Deus não. Mas às vezes você quer ouvir algo que você já colocou no seu coração. E Deus, Ele está nos convocando para ficar firmes na posição, como Eleazar ficou. Às vezes está vindo a luta, irmão, está ali, ó, mas Deus está falando para você, continue firme. Levante suas mãos mais alto, se você puder, e fala assim, ó, continue firme. Diga, continue firme. Diga, continue firme. Irmãos, Eleazar lutou até a espada ficar grudada na mão. Você viu que a palavra de Deus fala assim, ó, ele estava cansado? Sim ou sim? Irmãos, Eleazar estava cansado. E nós também somos assim, porque nós somos seres humanos. Às vezes vem tanta luta, tanta batalha, que a gente fica até cansado, irmãos. Já lutei, já pelejei. A palavra de Deus diz que ele se cansou, mas ele não largou a espada. E aí, às vezes o que falta para mim e para você é essa convicção na palavra de Deus. Porque qualquer lutinha que vem, qualquer ventinho que vem, a gente larga. Vou largar a igreja. Vou largar meu ministério. Vou largar minha família. Ai, o Rafa pisou no meu pé. Não gostei. Nossa. Porque a gente larga tudo muito fácil, irmãos. Coloca para mim Efésios capítulo 6, versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, ela representa a palavra de Deus, irmãos. A espada representa a presença de Deus. Está passando luta? Está passando batalha? Não larga a espada, não larga a presença. Para de querer tudo, largar tudo. Você quer saber? Não quero mais saber de nada não. Não quero mais saber de casamento. Não quero mais saber disso. Deus está falando para você, se mantenha firme. É tempo de se manter firme. Olha para essa pessoa mais uma vez e fala, se mantenha firme. Deus está nos chamando para manter a palavra dele no coração. Coloca para mim Salmo 119, versículo 11. Olha isso, irmãos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus fazer parte da tua vida, o pecado perde espaço no seu coração. Por isso que Abraão pediu Isaac, para ver onde estava o coração de Abraão. E se Deus perguntasse para você hoje, onde está seu coração? Aonde está a sua motivação? O que você veio fazer aqui hoje? Eu não sei qual foi o milagre que você veio buscar aqui, irmãos. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Por isso que o seu culto não pode ser igual a todos. Porque o seu culto tem que ser diferente. Às vezes está aqui, ó, o pessoal lá levantou a mão, vou levantar. O pessoal deu um aleluia, não deu. Eu não sei o que você está passando, mas se você estiver passando uma luta, e às vezes o seu levantar de mão, se for diferente, Deus está olhando. Por que no reencontro a gente se joga, fala em línguas, cai no chão, se estrambica? E às vezes aqui, nenhum aleluia sai. É tempo de a gente começar a cultuar diferente. É tempo de a gente se manter firme. Ai, Rafa, mas no reencontro lá, misericórdia, era só unção, só óleo subindo. E a segunda chegou, diga, a segunda chegou.
Diga, a segunda chega. Mas é nessas horas, irmãos, que Deus fala assim, ó, continua firme, fica posicionado, não fraqueja não vai recuando não, porque muitos estão recuando. Às vezes teve gente que passou no reencontro, já está recuando, mas Deus está te chamando para ficar firme na palavra, gruda a espada na mão, porque Deus está falando, eu vou te dar a vitória, porque a vitória ela é minha. Não sei se vocês prestaram atenção, mas a palavra de Deus falou assim, a vitória, quem concedeu a vitória, Eleazar, foi o... Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Fala para ela assim, ó. Para de se achar. Porque às vezes a gente se acha demais, irmão. Às vezes a gente acha que é Deus. Quem deu a vitória para ele foi o Senhor, irmãos. A diferença é que Eleazar se posicionou. Ele olhou a luta, ele olhou a guerra, ele não recuou. Como às vezes muitos de nós recuamos. Paramos. Como é engraçado como tudo a gente larga Deus agora, né? E às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida para provar que Ele é Deus. Ah, minha oração está fraquinha. Deixa entrar uma doença no teu filho se você não dá um aleluia, um glória a Deus, uma oração de fervor. Ai, eu não tô afim de dar aleluia. Deixa entrar uma crise na sua vida financeira se você não chega aqui. Ah, Senhor, eu profetizo na minha vida financeira. Por isso que às vezes Deus permite certas coisas, irmãos. Deixa entrar uma coisinha no seu bebezinho, para ver se você não vem de joelhos aqui na igreja, aqui adorando, louvando, chorando, dando aleluia, dando glória, falando em língua. Eu vou segurar a espada na mão. Mas agora a vida parece que melhorou um pouquinho, por quê? Eleazar estava cansado, irmãos. Acho que até exausto. Irmãos, ele lutou sozinho. Diga sozinho. Diga sozinho. Levante sua mão como se estivesse segurando uma espada. Com ousadia e autoridade. Fala assim: eu não vou, em hipótese alguma, largar a espada. Coloca para mim Gálatas capítulo 6, versículo 9. Porque Deus me ensina para mim, para você ficar firme. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Coloca para mim agora, Isaías capítulo 40, versículo 31, vamos de novo para a Bíblia. Mas aqueles que esperam no Senhor, renova suas forças, voam alto como águias, correm e não fica exausto, e andam e não... Irmãos, o cansaço não é motivo para você abandonar aquilo que Deus colocou na sua mão, não. Imagine se Jesus tivesse abandonado. Imagine se Jesus tivesse parado. Irmão, Jesus cansou também. Jesus tem uma hora que ele fala assim: Senhor, se der, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas se não der, irmão, acho que ele deve ter olhado para o céu e falou: Senhor, haja o que houver, haja o que vir. Não sei se existe haja o que vir, mas eis-me aqui. Às vezes é hora de a gente começar a fazer umas orações dessa. Senhor, estou passando tudo isso. Se possível, afasta de mim. Mas se não der, irmãos, porque que quem está disposto a servir a Deus, irmãos? Poucos, eu vou perguntar de novo, porque às vezes a pessoa não entendeu. Quem aqui está disposto a servir a Deus, irmãos?
Mas e se Deus quiser usar a sua saúde para glorificar o nome dele? Bom, só você pegar a história da Simone. Quantas pessoas não se converteu? O problema é que a gente quer servir bonito, gostoso, mas a gente não quer a cruz. A gente quer servir aqui. A gente até quer servir no arraiá. A gente às vezes até quer ficar como obreiro. Mas servir na cruz a gente não quer, irmãos. Pagar o preço de verdade a gente não quer. Irmãos, Deus pode usar o meu filho. Deus pode me usar. Mas será mesmo que a gente quer ser usado verdadeiramente por Deus? Porque vai ter luta. Levante suas mãos mais uma vez para você fazer ginástica, porque teve muitos que não foi para academia hoje. Fala assim, vai ter horas que vai ser só eu e Deus. Irmãos, eu fico nada contra, pelo amor de Deus. Mas se você vai na Universal, tem aquele livrinho que você coloca o seu nome. Quem já viu isso? Você vai lá, você passa lá, e aí, para aqueles que são preguiçosos, não quer orar, o que ele faz? Pô, ora por mim aí. Não é, irmãos? Eu faço isso direto. Eu lembro uma vez que quando eu namorava, irmãos, a Cíntia separou de mim, e eu coloquei o nome da Cíntia. Eu falei, moço, ora por mim, por ela. É verdade, irmão. Lá na Universal da Aricanduva não, do Inconfidência. O cara falou, mas é sua esposa? Eu falei, ainda não, mas ela separou de mim, mas eu quero. Irmãos, eu era um homem de fé, mas eu não, né? Então eu peguei lá, Cíntia Stefano, Rafael Costa, coloquei lá. Porque a gente é preguiçoso. A gente quer um monte de milagre, mas a gente não se posiciona e não busca. Vai ter momentos que você vai ter que fazer uma oração de verdade. Orar e agir. Oração. Sabe aquele crente fervoroso, irmãos? Cadê os jovens? Manda a mão só os jovens. Aí você pergunta pro jovem assim, jovem, tá trabalhando? Tô nada, Rafa, mas tô orando. Mas você foi entregar currículo? Não, pelo amor de Deus, tô orando. Mas você acordou de manhã para procurar emprego? Oh, não, mano. O meu Deus é o Deus de todo ouro e toda prata. Eu acho que o jovem pensa que vai acontecer assim, irmãos, ó. Ele está dormindo. Aqui está a casa dele. Aí fala assim, ó. Vou pôr um jovem, vou constranger, mas vou falar um nome. Eu falo o Guilherme, vai. O Guilherme mora aqui? Mora. É que Deus aqui respondeu a oração dele aqui, ó. Onde ele está dormindo? Mas é meio-dia. Você vai ter que se mexer, irmãos. Começa a se mexer. Começa a ser um homem e uma mulher de fé. Para de ficar preso nesse seu achismo, nesse seu mundinho. Deus está te chamando para se mexer. Deus está te chamando para você se posicionar de novo. Às vezes está chegando na igreja com uma cara de derrotado. Deus está falando para você, se posiciona na sua casa, se posicione no seu casamento, se posicione no seu trabalho, se posicione na sua vida financeira. Não largue a espada. Não largue a espada. Coloca para mim Êxodo capítulo 14, versículo 14. Irmãos, porque se você permanecer, você não vai lutar sozinho. Deus é contigo. Deus é contigo. O Senhor. Não é o Rafa que está falando. Se você entender, você vai dar um aleluia, um glória a Deus. O Senhor lutará por vocês. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Olha o que Ele está falando, irmão. Fica calmo. Deus está falando no seu ouvido, ó. Fica calmo. Essa luta que você está passando, ela é minha. Eu vou lutar por você. Eu só te peço um negócio. Não recua não. Não recua. Se mantenha firme no propósito. Porque eu vou lutar com você. Deus é tão maravilhoso que Ele fala assim, ó. Fica calminha. Ei, homem, fica calmo. Irmãos, é a palavra que está falando. Coloca Zacarias capítulo 4, versículo 6.
Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo Espírito Santo, diz o Senhor do... Irmão, você nunca vai entender o que Deus vai fazer. Vou contar. O Alexandre está aí? O Alexandre que passou no encontro? Alexandre? Tá aí, irmãos? Olha que doideira, vou falar rápido. Acho que foi no começo do ano, eu bati no carro dele, aqui no Nagumo. O pastor me mandou um áudio, aqueles áudios. Na hora que eu fui falar, paz, pastor, você bati o carro. Falei, Senhor amado. Saí do carro, irmãos. Coitado do Ale. O Ale olhou, acho que era um Cruze, não era, Ale? Cruze? Não lembro se era o Cruze, eu sei. Onix, dos novos. Ele falando comigo, eu estava assim, pai, o que tu queres? Senhor, o que tu quer me ensinar, Deus? Irmãos, aí você vai falar com a mulher. Peguei assim e falei, vida. Ela me ligou e falou, onde você está? Falei, vida, bati o carro. De novo? Falei, um cara aqui, não é possível. Eu bati esse carro toda hora. Falei, vida, depois de conversa com a moça aqui, a moça está pegando minha placa aqui. Não é possível. Falei, depois de conversa, mano, tudo paz, tudo certo. Irmãos, resumindo a história. Eu postando as coisas do encontro, da igreja, tá aí hoje. Irmãos, a gente nunca vai entender o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque a gente quer entender os planos de Deus. Deus faz desse jeito. Deus, se você fizer assim é melhor. Ah, Deus, eu quero desse jeito. Ah, Deus, eu queria que meu marido viesse dessa forma. Ei, para de tomar o papel de Deus, porque Deus faz do jeito dele, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Deus só está falando para mim e para você. Volte a crer, se mantenha firme e posicionado, porque a vitória é minha e eu vou te dar. Fica calmo. Já vou finalizar. Coloque Hebreus capítulo 4, versículo 12. Agora eu vou finalizar mesmo. Porque lá no reencontro eu falei isso aí, fiquei mais de meia hora lá. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do seu coração. Aí eu te pergunto, quem vai permanecer de pé quando todos recuarem? Eu vou perguntar de novo, porque às vezes você não está entendendo. Quem vai ficar de pé quando todos recuarem? Quem vai ficar de pé quando a crise chegar? Quem vai ficar de pé quando a luta chegar? Quem vai ficar de pé quando às vezes você olhar para o lado? Não vai ter ninguém, mas Deus está falando para você. Fica firme, fica posicionado. Não largue a espada. Talvez você largou a espada, mas hoje Deus está te chamando para você segurar a espada de novo. Para finalizar, o inferno, irmãos, ele não teme quem levanta a espada só por um dia. Porque levantar a espada por um dia é fácil. O inferno teme aquele que não larga a espada de hipótese alguma. Sabe o que é a espada? É a palavra de Deus. Sabe o que é a espada? Quando a sua família estiver em crise, e aqui a palavra diz assim, você e sua casa vai servir ao Senhor. Sabe quando está passando uma crise na vida financeira e a palavra de Deus diz assim, o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. A palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus diz assim, o Senhor, Ele é. Ele não deixou de ser. Ele não foi no passado. Ele não foi no ano passado. A palavra de Deus, ela é muito clara. O Senhor, Ele é. Vamos adorar ao Senhor. Seu louvor não pode ser o mesmo. Que tudo podes, nenhum
Eu não vou pedir para você levantar as mãos. Se frustrar. Mas se você vai se manter firme, se você vai se manter posicionado, o seu levantar de mão vai ser diferente. O seu louvor vai ser diferente. O seu aleluia vai ser diferente. O seu glória a Deus vai ser diferente. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele faça desse não te louvor queimará. a sua oração, porque ele é contigo, ele é contigo, ele está no barco. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, só quem é apaixonado por Jesus, pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou. Sabe o que eu fico pensando? Eu bati no carro do Alexandre. E hoje ele está aqui cultuando a Deus. Passou no encontro, olhou os meus status, falou: Rafa, quero ir para esse encontro. Imagine se eu tivesse xingado ele. Imagine se eu não tivesse tido um comportamento com uma pessoa posicionada. Como que vai ser o seu comportamento diante da luta? Irmãos, eu lembro quando eu bati o carro, não tinha R$1 no bolso. Falei: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Através de uma batida, uma família pode ser restaurada. Então para de ficar se perguntando por que Deus está fazendo isso. Porque a palavra de Deus diz assim, ó: os seus planos é até bom, mas os meus planos são infinitamente. Vamos ver se sai um glória a Deus. Os seus planos é até bom, mas os meus planos são infinitamente melhores do que os teus. Você está fazendo plano, mas os meus planos são infinitamente melhores. Eu estou contigo. Levante suas mãos, igreja. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. Fala com Deus aí só um minutinho, fecha seus olhos. Só um minutinho, fala com Ele aí. Fala: Senhor, eu pensei em largar a espada. Senhor, eu pensei em recuar. Irmãos, pode falar: eu estou cansado, Pai, mas eu não vou largar. Senhor, eu não vou desistir.
Eu não vou largar aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Às vezes o que falta em nós é uma oração sincera. Uma oração que vai derramar uma lágrima dos nossos olhos. Deus está falando assim: ei filha, para de querer falar o bonito, oração bonita, e fala o que você está sentindo no coração. Eleazar, ele falou: estou cansado, mas eu não vou largar. Eu estou exausto, mas eu não vou largar. Aos meus olhos naturais, resumindo, ele falou: meus olhos naturais, eu não estou enxergando nada, mas eu não vou largar. Eu posso estar até olhando para a circunstância. Às vezes o médico falou: ei, isso aí já era, não tem mais o que fazer. Mas Deus está falando para você assim, ó: essa luta é minha, fica calmo. Porque a vitória não é sua, mulher. A vitória é dele. Coloca a mão no seu coração. Oh, Espírito Santo. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo. Presta atenção nessa letra. Cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo